Então, quando eu vou para o livro didático, eu vou para tentar entender quais que são as atividades que foram sugeridas naquele capítulo, para aquele assunto, o que é que tem de imagem ali naquele material, se tem imagens apenas, se são gráficos, se são mapas, como que eu faço que os alunos se sintam instigados para ir comigo para embarcar nesse assunto. Então eu tento pensar em algum elemento que tem a ver com o dia a dia deles, com o cotidiano, com algum debate contemporâneo que interessa aos alunos. E eu trouxe até um exemplo, de uma vez que eu trabalhei com imagens com os alunos. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vim falar para vocês como que eu preparo as minhas aulas de História e Geografia. Esse vídeo foi sugestão de um inscrito meu aqui do canal, o Nicolas. Muito obrigado, querido, pela sugestão de tema. Ele pediu para falar um pouco sobre como que é o meu processo preparando a aula, explicar um pouco mais do meu processo com o livro didático, se eu uso o livro didático, se eu não uso, como que eu faço para preparar as minhas aulas e pensar nas dinâmicas que eu aplico em sala. Como vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal está por dentro disso, eu dou aula para turmas do ensino médio, do 1º ao 3º ano. Então eu trabalho com jovens aí de 14 a 18, 19 anos, os meus grandes jovens, não é mesmo? E eu vim aqui falar para vocês tudo desse processo, todo o percurso que eu faço, o primeiro percurso até o último passo que eu dou para ter a minha aula ali pensada, arquitetada e planejada para aplicar para os meus alunos. Então eu vou trazer exemplos de coisas que eu aplico em sala, eu já apliquei. Vou colocar algumas imagens na tela aqui eventualmente para exemplificar, para mostrar o que eu estou falando para vocês em alguns momentos. Então esse vídeo está bem legal, fica comigo até o finalzinho que eu garanto que você não vai se arrepender. A primeira coisa que eu faço, gente, é perceber, é entender qual assunto que eu vou abordar naquela semana e para cada turma. Então eu pego o assunto e começo o primeiro movimento, que é assistir alguma videoaula do YouTube dada por algum professor formado, explicando ali, abordando aquele conteúdo. Eu gosto bastante de assistir videoaula de professores sobre os temas que eu vou abordar, porque me ajuda a pensar de outras formas sobre esse conteúdo. Eu me sinto inspirado para perceber quais são os tópicos que aquele professor aborda, o que é mais importante, mais interessante que ele seleciona para abordar o conteúdo. Geralmente são professores um pouco mais velhos que têm uma certa experiência com a docência, com o trabalho com a educação e direcionam melhor o conteúdo para aquilo que é realmente importante. Então, por esse motivo que eu gosto de estar acessando esse tipo de material que tem aí de graça no YouTube, muitas aulas de qualidade. Agora sim, uma observação. Esse não é o final de todo o percurso que eu faço. Esse é apenas o começo do meu processo de preparação de aulas, entende? Então, assim, tem outras coisas que eu vou fazendo para deixar a aula mais à minha cara, para fazer algo que faz sentido para o que eu quero fazer também com os alunos. Isso que eu faço de acessar alguma videoaula no YouTube é mais mesmo para buscar uma inspiração, buscar novas referências para abordar o conteúdo, beleza? Então, esse é o primeiro passo. Um outro passo que eu dou é de ir para o livro didático que os alunos trabalham, que eles têm acesso. Eu, enquanto professor, sou obrigado a trabalhar o livro didático, porque os pais investem no livro didático, né? Eu trabalho em escola particular, então os pais, todo começo de ano, pagam um valor altíssimo para que seus filhos tenham acesso a esse material. Então nós, enquanto professores, precisamos atender essa demanda, trabalhar aí com esse material. Então, quando eu vou para o livro didático, eu vou para tentar entender quais que são as atividades que foram sugeridas naquele capítulo, para aquele assunto, se foi uma atividade, se foram duas atividades, entender também o que é que tem de imagem ali naquele material, se tem imagens apenas, se são gráficos, se são mapas, o que é que tem de representação artística também, que muitas vezes, a depender do capítulo, do assunto, o livro traz algum desses elementos para tentar compor aí o que é importante para ser abordado no assunto, então representa visualmente algumas coisas, e eu gosto muito de acessar isso do livro para tentar também perceber como que eu incorporo esses elementos na minha aula. Geografia, por exemplo, eu percebo que tem muito mais gráficos e mapas do que as aulas de história, quando eu pego lá o livro didático. Então, por exemplo, uma aula que eu dou sobre espaço rural. Tem lá, geralmente tem um ou dois ou mais gráficos que mostram pra gente o processo de êxodo rural da década de 60 até o começo do século 21. Então tá lá exemplificado, em formato de gráfico, isso que eu abordei também de maneira teórica ali, fui conversando com os alunos. Eu gosto de sempre estar pegando esses recursos porque, além de ser algo visual, que ajuda muitas vezes na compreensão do assunto, faz com que os alunos desenvolvam a habilidade de interpretar um gráfico também, que é um elemento, que é algo que é cobrado também em vestibular, em prova e afins. Então eu gosto muito de trabalhar
com essas coisas de gráfico, mapas, imagens e tudo mais. E, geralmente o livro didático que os alunos trabalham tem isso. E nessa parte que eu falei para vocês, a aula já começa a ficar muito próxima à minha cara, o meu jeitinho de abordar os conteúdos. Eu vou deixando ela assim, algo muito o jeito Robert Marley de ser enquanto professor. O terceiro passo é o momento em que eu fixo ainda mais e que eu deixo a aula realmente assim, do meu jeitão, começo a delinear melhor como que eu vou fazer as coisas e pensar em outros elementos para trazer para essas aulas. E uma coisa que fica muito em mente para mim nesse momento, quando eu estou preparando a aula, é pensar em envolver os alunos. Como que eu faço que os alunos se sintam instigados para ir comigo para embarcar nesse assunto? Então eu tento pensar em algum elemento que tem a ver com o dia a dia deles, com o cotidiano, com algum debate contemporâneo que interessa aos alunos. Eu tento pensar em alguma polêmica, muitas vezes, jogo para eles, deixo o circo pegar fogo lá, eles ficam debatendo entre eles. Então eu gosto muito de começar a minha aula com algo diferente. É sempre que dá para fazer isso? Não, mas quando dá, eu faço. Então eu trouxe um exemplo aqui concreto de algo que eu já apliquei em sala de aula, eu vou compartilhar com vocês, que foi na aula que eu dei sobre Revolução Francesa. Eu peguei a ideia de meritocracia e joguei para os alunos. Perguntei se eles conheciam esse conceito, essa ideia, e eles conheciam, né, tinham opiniões muitas vezes formadas já sobre esse debate, e eu quis saber um pouco mais as percepções deles. Então tinha aluno que entendia, que gostava, que via que não fazia sentido. Aí começou aquela conversa generalizada, um debate coletivo, que eu fui ali guiando, conduzindo melhor as coisas. E o que é que essa ideia, esse conceito de meritocracia tem a ver com o assunto? Basicamente porque é durante a Revolução Francesa que a gente vai ter essa noção de meritocracia ecoando ali na sociedade francesa, em contraponto à sociedade pré-Revolução Francesa, que era uma sociedade estamental, ou seja, você nascia em um grupo e você morria nesse grupo. Nasceu nobre, morre nobre. Nasceu camponês, morre camponês. A Revolução Francesa coloca em xeque esse ideário que é muito importante, né? essa concepção da meritocracia, que vai mobilizar muitas pessoas para lutar por uma sociedade menos segregada ou menos estamental. Não à toa, né, existe o jargão para pensar a Revolução Francesa, que é o de igualdade, liberdade e fraternidade. Ou seja, eu peguei esse gancho, apenas uma parte interessante que eu achava que fazia sentido para a gente conversar um pouco mais, e joguei ali para debatermos no começo da aula, e depois que a gente conversou um pouquinho, eu fui aprofundando para explicar ali cada partezinha do evento, desse evento histórico que é a Revolução Francesa. Outra coisa que eu costumo fazer, gente, é pensar em músicas também, ou em imagens, como eu já falei aqui para vocês. E eu trouxe até um exemplo, né, de uma vez que eu trabalhei com imagens com os alunos, que foi quando eu dei aula sobre Primeira República. Olha o que eu fiz. Essa imagem que está aí passando agora na tela para vocês. Eu mandei no grupo do WhatsApp para os alunos, que eles têm um grupo da turma, e eu pedi para eles pensarem o que é que essa imagem tinha a ver com o tema da aula, que era a Primeira República. E aí eles ficaram assim quietos e curiosos, instigados e perguntando: professor, o que é que tem a ver um cavalo com Primeira República? E eu fiquei aqui de cá só segurando a risada, né, esperando uma possível resposta. E eles conseguiram chegar na resposta, entenderam que a relação da imagem era pensar o cabresto. E o cabresto que está aí no cavalo nessa imagem representa o voto do cabresto. Era uma alusão para a gente compreender uma parte do assunto, né, que representa aí o entendimento sobre a Primeira República, o voto do cabresto, essa noção de manipulação nas eleições fraudulentas e afins. Então, eu quis compartilhar isso com os alunos a partir de algo que pode ser muito simples, só mandei essa imagem no grupo, mas já gerou aquela curiosidade, aquele despertar para entender outras partes mais profundas, mais densas do próprio conteúdo. Mas tem uma coisa que eu gosto de pensar e que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse momento, é o seguinte: não é sempre que vai dar para a gente utilizar todos os recursos possíveis. Imagina uma aula que tem gráfica, imagem, música, poesia, de um tudo. Não dá para fazer isso. Então você precisa selecionar quais elementos, quais recursos faz sentido você utilizar para cada aula. Tem alguns elementos que você consegue utilizar em alguns assuntos. Tem assuntos que ficam meio complicados, você tentar pensar em um elemento desses que seja. Eu gosto sempre de tentar pensar em dinamismos diferentes, mas eu entendo que eu seleciono 2 recursos diferentes no máximo, para também não ficar a aula uma grande salada de fruta e aí acabar tendo um efeito reverso de desinteressar os alunos ou acabar não tendo um sentido pedagógico consciente, né? Então tem que ser bem pensado, planejado e alinhado com o que realmente faz sentido ali, tem a ver com o conteúdo. E assim, deixa eu dar mais um exemplo para vocês de algo que eu já fiz em sala de aula. Inclusive essa aula eu ainda não apliquei, eu vou aplicar na próxima semana, mas ela já está preparada. Eu preparei ontem essa aula e está bem diferente, assim, bem legal, que é uma aula de geografia sobre espaço urbano.
Eu já dei essa aula algumas semanas atrás, no terceiro ano. Então eu falei assim, ó, quando eu comecei a preparar essa aula para aplicar no primeiro ano, na semana seguinte, agora, que vai chegar, eu falei assim, pô, já tenho essa aula preparada, eu só vou agora perceber como que eu torno mais singular para aplicar para o primeiro ano. Então eu fui logo para o livro didático para entender ali o que é que tinha de diferente no livro didático da turma do primeiro ano. E logo na primeira página do assunto tinha uma questão sobre representações artísticas, que eram grafites, que são feitos em muros, em prédios, em espaços urbanos. Então tinha um textozinho lá e duas questões abaixo para eles responderem sobre esse tema, sobre essa ideia de representação artística. E aí, lendo isso, eu falei assim, olha, essa atividade é bem legal, eu vou querer aplicar ela para os alunos em sala de aula. E aí, olha que interessante, a partir dessa atividade eu tive a ideia de pensar essa mesma temática de representação artística com os alunos, só que de uma outra forma também. Foi o seguinte, eu pesquisei na internet grafites realizados em muros, em prédios, em cidades, selecionei algumas imagens e coloquei em um slide, organizei direitinho e vou mandar para os alunos, né, no dia lá, o slide no grupo, para a gente ir pensando junto o que é que cada imagem que eu selecionei, cada representação artística dessa, informa pra gente a nível de discussão social. E não só isso, pensar também o que cada imagem que eu separei, cada arte dessa, desperta nos alunos. Então eu tô colocando aqui agora na tela para vocês verem enquanto eu falo, algumas imagens que eu selecionei. São essas que eu vou estar compartilhando lá para os alunos e a gente vai pensar junto sobre cada uma delas. Então eu quero entender o que é que essa imagem desperta num aluno, o que é que provoca em você, o que é que você sente ao observar essa imagem. Outra imagem, por exemplo, para pensar qual discussão o artista que realizou essa imagem quis propor para quem visse, tivesse contato com essa arte. Então, juntos a gente vai pensar alguns debates mais gerais para entender o que é que representação artística informa para a gente sobre o assunto de espaço urbano e depois, na segunda parte da aula, o que eu vou querer fazer com os alunos é justamente aprofundar mais esse conteúdo, pensar em alguns conceitos muito importantes, necessários para a compreensão do assunto, como, por exemplo, o conceito de industrialização, de conurbação, o conceito de metropolização, pensar a ideia de segregação socioespacial, que são tópicos que estão lá no livro didático, que eu tenho que compartilhar também com os alunos, mas depois de provocar essa discussão mais geral com os alunos, para a gente pensar também o tema do espaço urbano de uma forma um pouco mais interessante, diferente. E aí, gente, depois que eu faço tudo isso, né, voltando para pensar o passo a passo da preparação da aula, eu vou para o último passo, que é organizar como eu quero apresentar esse conteúdo. Então, por exemplo, eu já sei o assunto, porque eu já estudei, já revisei, vi no livro didático, entendi o que eu quero trabalhar de algum outro recurso, se eu vou pensar alguma imagem, outra que eu vou pesquisar, se eu vou pesquisar algum gráfico, alguma coisa por fora, já tenho tudo isso aqui listado. Agora o que eu vou fazer, no último passo, é organizar. Então, como que eu vou começar essa aula? Vai ser com a imagem? Vai ser com a discussão? Ou eu coloco a discussão no final? Eu vou começar com a atividade? Eu coloco a atividade no meio, começo com o assunto? Entende? Então, eu vou basicamente esquematizando como que eu quero apresentar esse conteúdo e entendendo qual momento que eu quero trabalhar cada uma das coisas que eu separei para compartilhar com eles. E depois que eu tenho tudo isso feito, organizado, preparado e tudo mais, agora é só esperar o momento de aplicar a minha aula. Ó, partir para o abraço, que é uma delícia, é a melhor parte, eu amo. A melhor parte desse processo inteiro para mim é aplicar o conteúdo e perceber como que os alunos vão estar recebendo cada coisa que eu penso, que eu preparo, que sempre surge coisa assim, inédita em sala de aula. Por mais que eu me planeje, me prepare, quando eu vou aplicar, é sempre curioso perceber que os alunos têm uma capacidade muito grande, e me ensina muito nisso, de pegar aquilo que foi planejado e pensado e transformar em coisas muito interessantes. E essa, para mim, é a função do conhecimento, né? Você levantar a bola e deixar que os alunos montem um baba, façam gol e façam uso desse conhecimento da forma que faz mais sentido para eles. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o finalzinho. Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber o que você achou do meu processo preparando as aulas de História e de Geografia. Tem outras coisas também que eu poderia ter compartilhado aqui com vocês, ou que eu posso compartilhar ainda em outros vídeos, sobre dinâmicas que já apliquei em sala. Pode ser até um tema interessante, né, para eu fazer aqui pro canal. O que é que vocês acham? Deixa aqui também se você acha um tema bacana, um tema legal, que eu posso criar um vídeo sobre isso. E agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.